Bom dia, boa tarde ou boa noite. Turma, hoje nós vamos falar de alterações pulpares, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho o que acontece dentro da polpa, o que pode acontecer, né? O cursor tá aqui, algumas coisas eu vou mostrar. Vamos lá. Então, alterações pulpares. Geralmente acontece uma injúria a essa polpa, tá? E essa injúria vai levar a um processo inflamatório. Então, vamos começar desde o início. O que é inflamação? Inflamação é um mecanismo de defesa do organismo, representada por células e moléculas, cujo objetivo é eliminar os agentes etiológicos, causado por uma injúria, uma agressão física, né, um trauma, química ou biológica. E pode ser associada a duas também. Tá? Uma agressão física leva a uma contaminação e daí tem uma agressão biológica, a fim de promover a cura ou o reparo desse tecido. Então, os sinais cardinais da inflamação clássico é o edema, calor, rubor, dor e até levar à perda da função, né? Então, nós temos momentos ou fenômenos da inflamação que são divididos por etapas, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses fenômenos. Fenômenos irritativos são processos pela agressão, são provocados pela agressão, representados pela modificação que ocorre nas células, nas substâncias fundamentais amorfas e no líquido intersticial, com produção de substâncias químicas, cuja ação desencadeará, então, os fenômenos seguintes. Então, ele vai receber uma irritação e vai desencadear um fenômeno vascular. Nos fenômenos vasculares, eles são subdivididos em várias etapas. A primeira dela é a vasoconstrições momentânea. Tá? Então, decorre do refluxo da circulação local. Eles são mediados por catecolaminas. Eu não vou entrar muito em detalhes os mediadores químicos, tá? Senão vai ficar uma aula muito cansativa e a gente não está estudando patologia ou fisiologia local, tá bom? Então, vai acontecer uma vasoconstrição momentânea e que pode ser rápida ou até mesmo não existir, tá bom? A segunda fase da vascular é a hiperemia. Então, vai acontecer a dilatação das arteríolas. Então, que pode ser transitória, que vai ser rápida, ou persistente. A transitória é onde tem aquela ação histamínica. E a persistente, ela é mais duradoura. A terceira fase da vascular é a contração das células epiteliais. O que ela faz? Ela aumenta a permeabilidade vascular. A quarta fase da vascular é a modificações hemodinâmicas. O que é isso? Aumenta a quantidade do fluxo sanguíneo, que vai ter exudação, extravasamento de líquido, a hemoconcentração, ou seja, aumenta a viscosidade sanguínea, para ter uma alteração na corrente ali. Para quê? Para que os leucócitos cheguem lá, né? Por quê? Porque vai acontecer a quimiotaxia, né? E além disso, esses leucócitos, através dessas alterações que ocorrem lá, esses leucócitos também vão ficar mais aderentes às células, né? Então, a gente falou do irritativo, irritação local, vai causar uma alteração, né? Recorrente a essa agressão, aumenta o líquido intersticial para chegar aos mediadores químicos para ativar o fenômeno vascular. O vascular vai acontecer uma vasoconstrição, hiperemia, contração das células epiteliais
e uma alteração hemodinâmica, para que os leucócitos cheguem lá facilmente, os mediadores químicos também, né? Então, agora a gente vai falar sobre o fenômeno exudativo. Então, vai acontecer uma exudação de líquidos de células. Líquidos continua aquele aumento da permeabilidade vascular, Então, vai ter uma saída de água e, em consequência, a saída das macromoléculas do sistema sanguíneo para o tecido. E celular, os neutrófilos e monócitos, né? Então, vai começar uma leucocitose local, né? Até aí, a gente tem uma resposta generalizada. Então, a gente tem essa marginação de leucócitos, que são as primeiras células que chegam no local. A degenerativa, ou necrótica ou necrosante, vai ocorrer a degeneração, a necrose e a atrofia do tecido ali em questão, onde recebeu a injúria, né? E o fenômeno produtivo é o de reparo, propriamente dito, né? Então, se houver a persistência desse agente agressor, é capaz de prorrogar, então, esse processo inflamatório, de perpetuar. Então, aqui já vai entrar uma resposta mais específica, um processo inflamatório específico. Aqui, os leucócitos ainda estão atuando, mas a gente vai ter a atuação dos linfócitos, plasmócitos e monócitos, tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa pode perguntar depois, a gente responde. Então, a inflamação aguda, ela é de evolução rápida. É predomínio das fases irritativas. Tem um predomínio daquelas fases, que são fase irritativa, vascular e exudativa, que são as 3 primeiras fases, tá? A exudação celular, predominante células polimorfonucleadas, ou seja, de leucócitos. A duração é de dias até semanas. Então, a gente vai ter o calor, que é aquela vasodilatação, aumento do metabolismo celular, vai levar a uma vasodilatação, uma hiperemia, que vai causar um rubor, alteração da cor local, um tumor local devido à vasodilatação, extravasamento de fluidos, aumento da permeabilidade do fluxo celular e vai acontecer a quimiotaxia, que ela entra naquela fase que nós comentamos, que seria das vasculares. E dor, né? Vai ter liberação de mediadores que afetam as terminações nervosas. Tudo isso pode ou não levar à perda da função. Então, agora a gente vai mostrar para vocês um caso que acontece tudo isso. Essa região da bochecha, eu tenho calor, porque eu tenho aquela vasodilatação para as células chegarem logo. Então, vai estar quente o local. Vai ter o rubor devido à vasodilatação, aumento dos vasos capilares. Essa região vai estar avermelhada. O tumor, que é todo esse inchaço aí, a gente acaba chamando de tumor, e com certeza vai ter dor. Aí vai ter perda de função? Provavelmente, porque vai prejudicar a abertura e o fechamento da boca. Tá ok? Agora vamos falar um pouquinho da inflamação crônica. Inflamação crônica, a evolução dela é lenta. A gente tem exudação celular com predomínio de mononucleares, ou seja, plasmócitos, linfócitos e monócitos, diferente da aguda, que é leucócitos, tá ok? Diminuição da dor, diminuição da pressão intrapulpar, e aqui a duração é bem maior, né? Enquanto a outra era até 2 semanas, aqui é de semanas até meses. Correto? Então, as características locais da polpa. Ela vai receber uma agressão, seja química, física, biológica, vai ter alterações vasculares, vai ter a inflamação e vai ter a necrose, podendo ter a necrose dessa polpa, tá?
Então, só para exemplificar para vocês, a gente vai ter o caminho da inflamação aqui, onde vai ter a polpa, que ela pode ser normal, vai ter a agressão da cárie, né, que vai ser uma fase reversível. Aí essa cárie vai progredindo, vai inflamando mais já a polpa dentro do canal, torna irreversível, levando uma necrose dessa polpa. E lá no periápice, também pode ser no início normal, onde pode acontecer uma perissementite, uma lesão que pode ser aguda ou crônica, e levando um abscesso periodontal, tá? Onde vai ter aquela fístula, ok? Então, eram alterações inflamatórias. Alterações ocorrem em polpas vivas. Elas podem ser sintomáticas e assintomáticas. Histopatologia delas pode ser inflamatórias ou degenerativas. E a terapia, ou seja, o tratamento, pode ser radical ou conservador. Né? Então, vou falar um pouquinho das pulpites. Elas podem ser agudas e crônicas. Dentro da aguda, ela pode ser reversível, irreversível sintomática, irreversível assintomática, e as crônicas, a gente classifica ela como pulpite crônica hiperplásica. Nós vamos estar falando de cada uma delas, tá? Então, a gente tem a pulpite e tem a fase degenerativa. A degenerativa ela é subdividida em atrofia pulpar, fibrose pulpar, nódulo e calcificação. Alguns escritores classificam junto, e reabsorção, que pode ser interna ou externa. Nós vamos estar falando de cada um na sequência. Bom, na aguda reversível, então uma pulpite aguda reversível. A dor é provocada por frio, ela é uma dor localizada, duração curta, então vem aquela dor e some. 1 minuto. Tá? Mas responde ainda aos analgésicos. Você toma analgésico, essa dor passa. O aspecto radiográfico, você observa a lâmina dura intacta. A polpa ainda está vital. As causas, pode ser uma erosão dental. Um condicionamento ácido provocou essa sensibilidade, então ela é reversível. Uma raspagem periodontal, após essa raspagem periodontal, os dentes ficam sensíveis, ou até mesmo cárie. O tratamento é conservador, então a gente vai usar dessensibilizante, ajuste oclusal, ou até mesmo troca da restauração. Prognóstico favorável. Você tira o fator etiológico, a polpa volta ao normal. Tá? Então, é uma pulpite aguda reversível. Tá? Então, na fase reversível, nesse caso, nós temos a cárie, né? Então, o que nós vamos fazer? Ela está agredindo essa polpa, né? Vai começar a formar a dentina reacional. Qual é o tratamento? O que nós temos que fazer? Então, faz o preparo cavitário, limpeza dessa cavidade, talvez um capeamento pulpário, que vai depender a profundidade desta cárie ou não, né? E vai fazer uma restauração. Então, ainda na fase reversível, a gente pode ter um traumatismo dentário, ou por um excesso de restauração, né? Excesso da restauração, então ele fica contato prematuro, que é bem na oclusão, ou um bruxismo intenso pode levar a essa agressão, né? Qual o tratamento? Um ajuste oclusal, tá ok? O ideal é fazer imediato. Aqui do lado direito, só para exemplificar, a gente vai bater o carbono e vai fazer esse ajuste oclusal. Tá? Então, nós já falamos da pulpite aguda reversível, agora a gente vai entrar na irreversível sintomática.
Irreversível sintomática. A dor é espontânea, piora à noite. Por quê? À noite a gente tem uma queda dos mediadores, principalmente do cortisol, tá? Que controla bastante essa dor. Geralmente ela é localizada, raras vezes, mas pode ser difusa também. Essa dor é intensa, então ela vem muito forte e pulsátil. Tem relatos que parece que o coraçãozinho bate não, o paciente fala, nossa, parece que tem um coraçãozinho dentro lá do dente. Aumenta com calor e diminui com frio. No início ela é intermitente, ela vai e volta. No final, ela já está contínua, tá? Não responde ao analgésico. Ou se responde, é para um prazo muito curto. Aspecto radiográfico. A lâmina dura intacta. Estado da polpa, vital. As causas, evolução do processo inflamatório, tá? Então, você não tirou o agente etiológico, a injúria, e o processo inflamatório continuou sendo acontecido, tá? Tratamento indicado, infelizmente, aqui é radical. Pulpectomia ou pulpotomia, quando em ápices abertos. O prognóstico é desfavorável. Por quê? Porque a gente vai fazer o tratamento endodôntico, tá? Então, para exemplificar, na fase reversível, a mesma foto. A gente tem um processo de cárie ali, vai começar a formar essa dentina reacional, só que essa dentina reacional agora ela está aumentado, exemplificado aqui do lado direito para vocês, num corte histológico para ver essa dentina, tá? Que vai ser formada na proteção desta polpa, tá? E a inflamação da polpa já está intensa, generalizada, ou seja, ela já está encaminhando para o ápice do dente, ok? Então agora a gente vai falar da pulpite aguda irreversível assintomática. Então, ela já tem uma exposição pulpar, essa exposição pulpar pode ter acontecido no processo da remoção da cárie ou por trauma, que é a foto do lado direito embaixo. Tá? Ali foi um trauma, caiu de bicicleta, fraturou o dente e teve a exposição da polpa. O tratamento aqui é tratamento endodôntico, endodontia desse dente, desses dois no caso, tá ok? Então, houve exposição pulpar na remoção da cárie, vai ter que ser realizada a endodontia, porque houve a contaminação dessa polpa. E aqui também, através do trauma. Bom, nós vamos falar um pouquinho da pulpite crônica agora. E ela é pulpite crônica hiperplásica. Diagnóstico. Ele tem um pólipo pulpar dentro da polpa. Então, essa polpa, esse dente vai estar aberto e tem um pólipo pulpar, ou a gente também pode chamar de hiperplasia pulpar, tá? Então, característica clínica. Cavidade da pulpar está aberta, então ela está exposta. Geralmente é polpa jovem e hiperreativa. Vamos encontrar tecido de granulação exagerado. E a polpa, ela tem uma consistência endurecida, tá? Resistente ao corte. A dor geralmente é indolor, só haverá dor quando esse pólipo já é grande, tá? E o dente de cima, na mastigação, encosta através da mastigação, a cúspide encosta. Então, ele pode ter, sim, uma dor nesse sentido, tá? Mas é local, só na mastigação. O ligamento periodontal pode estar normal ou ligeiramente espesso. Diagnóstico diferencial com hiperplasia gengival e perfuração de furca. Tá? Então, se tiver uma perfuração de furca ali, aquele tecido pode crescer e confundir com pólipo. A polpa ainda está vital e o tratamento indicado é o radical, pulpectomia. Tá? O prognóstico é desfavorável porque a gente vai ter que fazer o tratamento
de canal, ou seja, tratamento endodôntico, não tem jeito. Não existe você remover o pólipo, colocar o medicamento, não, isso não existe. Você vai ter que fazer o tratamento da polpa. Bom, simplificando para vocês, isso aqui, ó, a foto da direita é um pólipo, tá? E a radiografia deste mesmo dente. Agora nós vamos falar da fase degenerativa. Então, nós dividimos em pulpites, aguda e crônica, e degenerativa. Também chamada de regressivas, associada a processos de maturidade e envelhecimento, onde a diminuição do diâmetro da câmara pulpar. Tá? Isso vem de resultados de cáries ou de estímulo de baixa intensidade e longa duração. Vamos encontrar as calcificações pulpares e as reabsorções radiculares. Então, vamos falar agora da atrofia pulpar. A atrofia pulpar, exemplificando um dente, a gente tem a dentina primária, que fica mais externa, a dentina secundária, quando tem começa a ter uma agressão e o dente vai formando fisiologicamente essa dentina secundária e essa dentina terciária. Conforme vai tendo a deposição dessa dentina, a polpa ela vai diminuindo de tamanho. O corpo é extremamente sábio. Então, na tentativa dela não e a necrose, ela vai cada vez mais diminuindo essa polpa, tá? Para que não tenha essa agressão. Então, aqui acontece a atrofia pulpar. Diminui a luz do canal e a polpa vai diminuindo. Fibrose pulpar. Fibrose pulpar é quando tem a substituição da polpa por um tecido conjuntivo fibroso. Então, existe a troca de tecido, tá? Geralmente também é uma resposta à agressão desse dente. Tá? Pode ser um bruxismo, pode levar a isso, a idade do paciente, mastigação muito forte, tá? E a fibrose evolui com a idade. Então, em pacientes mais idosos, é comum a gente encontrar essa fibrose dentro do canal. Então, nós vamos falar do nódulo pulpar. Escritores que colocam nódulo pulpar e calcificação pulpar juntos. Tá? É muito comum vocês verem juntos. Aqui a gente dividiu porque foi o livro que nós usamos como base, tá ok? Então, nódulo pulpar. O nódulo pulpar, ele vai acontecer de uma forma geral na câmara pulpar. É como se tivesse um cristalzinho lá. O que é desagradável é que geralmente ele fica na entrada do canal, né? Mas a gente consegue, com um bom espelho, aquele front surface que nós indicamos para você, a gente consegue ver que tem um cristal ali e na exploração com o explorador, a gente consegue muitas vezes removê-lo, tá bom? Etiologia é desconhecida, não sabe-se por que forma esse nódulo pulpar, tá ok? A calcificação pulpar, geralmente, é a troca de tecido, tá? É uma substituição do tecido por cristais. Acredita-se que sejam cristais de cálcio, tá? Mas também a causa é desconhecida, né? Então, na literatura, às vezes você encontra que o nódulo ele fica solto e a calcificação ela está presa no tecido, tá? Tecido pulpar, tá ok? Vamos falar um pouquinho das reabsorções. Não é incomum, é fácil encontrar,
tá? E a gente precisa tratá-las. É muito importante a gente saber diagnosticar uma reabsorção, tá? Então, a gente vai ter a externa e externa. A externa acontece uma reabsorção principalmente nas raízes e ela acontece de fora para dentro, né? O que a literatura traz é que isso ocorre através de uma remodelação óssea. Essas externas são facilmente vistas após um tratamento ortodôntico onde se usou forças excessivas, tá? Então, através dessa remodelação óssea, implica uma alteração ali no local, que não se sabe como funciona essa gangorra, né? Não sabe se o ligamento, onde tem células, ricas células de Malassez, que provoca isso. Tem várias hipóteses na literatura, mas nada confirmada. Então, o que acontece? A raiz é como se estivesse perfurada por... Pode ser até como se tivesse sido roída, né? Então, vai ter, desculpa a palavra, um buraquinho, uma entrada. Você olha na radiografia, você não vê a continuidade daquela raiz, né? Já a interna, ela pode acontecer em coroas ou em raiz. Na coroa, a gente vai ver uma alteração da pigmentação. Então, você vai olhar o dente e vai ver que o dente está rosa, né? Ou então, se você tem alteração e a hora que você tira a radiografia, você vê que aquela câmara pulpar está alterada, né? Ela não tem aquela forma normal. E as de raízes, você vê o canal ele tá vindo contínuo e de repente faz uma bolinha escura, né? E depois continua o canal de novo. Entendeu? Também, olha, então voltando, a etiologia ainda não tem nada na literatura que confirme, tá? Pode estar associada a traumas devido àquela remodelação que ocorre de uma forma mais rápida. Então, a interna, vocês podem observar do lado esquerdo como se tivesse faltando tecido ali, né? E já do lado esquerdo, a gente vê tanto no 11 como no 12, aquele arredondamento. Mas pode também encontrar como se tivesse um buraco ali, tá bom? É muito importante a gente diagnosticar essas reabsorções e fazer o tratamento endodôntico. Tá? Não tem jeito. Todas as vezes que a gente tem uma reabsorção, você pode preservar e no momento que você vê que tem um aumento dessa reabsorção, você tem que intervir. Tá? Quando a gente tem interna, a gente faz o tratamento endodôntico. Existem materiais próprios para isso, como os biocerâmicos, hoje são bem utilizados para tampar essas reabsorções. E no caso das externas, muitas vezes a gente tem que fazer o tratamento endodôntico e também a cirurgia, que eles chamam de cirurgia periodontica, tá? Abre o retalho, acessa aonde houve essa reabsorção e a gente coloca o biocerâmico do lado de fora, tá ok? É muito comum isso, tá? Referências bibliográficas que nós utilizamos são esses 3 livros, que são sempre base da nossa matéria, né? Que tem na nossa biblioteca virtual, Caminhos da Polpa. Nós colocamos aí o capítulo para vocês, né? E a página para facilitar quem quiser estudar um pouquinho mais, que eu acho muito interessante. Paiva Antoniazzi, livro de endodontia deles, base para práticas clínicas. E Mário Leonardo, que também é um outro livro clássico que a gente usa bastante. Nós usamos o capítulo 3, tá bom?
Espero que tenham gostado das aulas. Estamos abertos a dúvidas e perguntas. Obrigada. Tchau, tchau, gente.